metas e a metodologia, e lá no final as principais contribuições científicas desse projeto. Então, o objeto, conversando, né, nós percebemos, além daquilo que está escrito ali, que esse objeto de pesquisa ele busca perceber as reconfigurações e significados da prática pedagógica na educação online. Tá? E a partir deste problema, então, depois vem a qualificação do principal problema a ser abordado, que seria no contexto de uma educação sem distância, apesar de ser online, onde a presença se faz em diferentes dimensões, em que as fronteiras tornam-se permeáveis na perspectiva do híbrido e os processos de comunicação e interação se potencializam, fazendo com que tudo possa emergir, querendo refletir sobre a educação. Esse seria o principal problema a ser abordado. E aí, depois, então, a Renate vai trazer os objetivos e as metas. O que é interessante que, quando a Beth fala da qualificação do principal problema é que, se a gente utiliza o termo à distância, educação à distância, ele se torna incoerente se a gente pensar que hoje os estudantes estão presentes em espaços digitais virtuais. Então, o que a gente já debateu bastante, que é sobre a telepresença. Então, seria uma distância física, mas eles se fazem presentes num ambiente digital, num espaço digital virtual. Então, com isso, surgem os objetivos do trabalho. E o objetivo geral seria identificar os aspectos significativos e de que forma esses aspectos potencializam os processos de ensinar e de aprender nas práticas pedagógicas na educação online. Aí, como objetivos específicos, seria estudar os aspectos, né, que também bem importantes: ludicidade, literaturalização da ciência, a metáfora, a ubiquidade, a gamificação e a imersão, que são destacados em diferentes pesquisas já. Construir materiais e práticas pedagógicas para a educação online, que contemplem esses aspectos que foram citados. Desenvolver processos de ensino e aprendizagem que contemplem esses aspectos também, e evidenciar as contribuições que a ludicidade, a literaturalização da ciência, a metáfora, a ubiquidade, a gamificação e a imersão possibilitem para a educação online. Então, deu para notar que o projeto sempre, o objetivo do estudo, enfim, ele sempre vai explorar esses aspectos: a ludicidade, a literaturalização da ciência, a metáfora, a ubiquidade, a gamificação e a imersão. E aí, como metas após os estudos, né, as metas são construir um e-book para as duas disciplinas que vão estar envolvidas nesse projeto, que seria informática e multimeios na educação e tecnologias na educação. Configurar um espaço digital virtual de convivência que complemente o e-book e desenvolver uma prática pedagógica em congruência entre os conteúdos. Esses seriam as principais metas ao final do projeto. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre com quem ele vai se desenvolver, né, Beth? Sim. Então, a partir daí, essas metas, elas vêm através dos objetivos para serem alcançados de forma tanto qualitativa quanto quantitativa, numa pesquisa também exploratória, né? Por meio de estudo de caso e que envolve observação direta dos acontecimentos que se efetivam nessas disciplinas de informática e dos multimeios na educação e na tecnologia da educação. Essa vai ser a metodologia, então, vão ser desenvolvidas através dessas duas turmas, né? É isso que o projeto está buscando. E aí, a gente conversou também, lá no final do projeto, fala sobre as principais contribuições científicas e tecnológicas de inovação a partir dessa proposta, o que está se buscando. Então, conversando, a gente, como são muitas, nós resolvemos trazer as
três que nós achamos, assim, não principais, porque eu acho que todas elas são fundamentais, né? Mas mais para não ficar também cansativo para todo mundo. E aí nós pegamos as duas primeiras, que é através do que o projeto tem a pretensão de desenvolver uma prática pedagógica para a educação online, considerando o desenvolvimento das tecnologias digitais, e principalmente no contexto da Web 2.0 e 3.0. Nós classificamos essa como a primeira, que não poderia faltar, óbvio, porque é a partir disso, né? É a partir desse contexto que isso se concretiza. E depois a segunda é que essas tecnologias têm contribuído para diversificar as formas de interação, comunicação e representação do conhecimento. Que é bem o que nós colocamos na prática, estamos colocando em prática, né? Diariamente. E por fim, nós pegamos a última, então, contribuição científica, que a gente achou bastante relevante, que é a intenção de identificar características para as práticas pedagógicas que estão em congruência com esse tempo e nestes espaços, então, no tempo contemporâneo e nos espaços geográficos e digitais. O desenvolvimento das tecnologias digitais e a apropriação dos seres humanos em relação a essas tecnologias. E aí se repete lá, né? Elementos como a ludicidade, a literaturização da ciência, a metáfora, a ambiguidade, difícil, né? A gamificação e a imersão, principalmente dentro da educação online. Seria, por alto, né, resumidamente, os tópicos principais que nós elegemos para falar do projeto. E aí, pelo que a gente entendeu, o grupo, então, é quem vai depois auxiliar na análise dos dados do projeto, né, que seria, e essa análise vai ocorrer em 3 etapas, que seria a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, acho que mais ou menos na mesma dinâmica do projeto anterior, né, na análise do conteúdo. Até assim, Renate, a gente está, na verdade, buscando um envolvimento um pouco maior de vocês todos, né? Por exemplo, o Douglas tá se envolvendo bastante com a produção do material. A Georgia está nos dando uma super ajuda para a gente poder estar trabalhando com esses elementos de ludicidade dentro das disciplinas, trazer a questão da ubiquidade, da gamificação, da literaturalização da ciência, as metáforas, para a gente poder trabalhar isso em termos de tecnologia, na produção de material, não só na produção de material, como também no desenvolvimento de uma prática pedagógica, para daí junto nós estarmos analisando isso no processo de ensinar e de aprender, para que a gente possa contribuir com as demais disciplinas, salientando esses aspectos que são interessantes ou não, né? Porque, na verdade, a Margot fez toda uma tese envolvendo a questão da ubiquidade e que ali ela já tem algumas certezas. Outros aspectos que a gente decidiu, que a gente escolheu, a gente não sabe ainda, porque a gente ainda está muito novo nesse campo de pesquisa, né? Então, a ideia é um pouco essa, da gente podendo experimentar essas coisas todas e viver essas coisas todas a partir das nossas experiências de sala de aula, né? Para que ela não seja descolada e a gente não traga algo que não tenha a ver com essa realidade. Porque, na verdade, grande parte da educação online, e a Margot conhece super bem isso, e até acho que depois ela pode também estar falando, a gente trabalha com educação massiva, né? E que se faz uma produção de material e se distribui em larga escala
O Douglas mesmo também vive isso às vezes nos polos, né, Douglas? Também pode estar trazendo, e daí seja o que Deus quiser, né? Porque o resto não sabe o que vai ser. Então, de poder estar olhando tudo isso. Margot, tu quer trazer um pouco alguma da tua vivência, até a própria tua tese também, que trabalhou bem a questão da ubiquidade, né? Até a gente pode marcar um dia para apresentar um resumão da minha tese, né, Lu? Porque numa ocasião que você me convidou foi justamente num dia que eu não podia vir, né? E tem algumas questões, assim, importantes, porque eu fiz a minha pesquisa na PUC, né? Dentro de um contexto do uso de laboratórios móveis. Então, a PUC tem uma mega infraestrutura onde eles disponibilizam iPads para todos os alunos, né, um carrinho com todos os iPads que vão até a sala de aula, então os alunos não precisam se deslocar até os laboratórios de informática, né. Os iPads vão ao encontro do aluno e os professores utilizam essa tecnologia para desenvolvimento dessas práticas pedagógicas, né. E aí eles colocam, claro, que a ubiquidade se faz presente a qualquer momento, e que esses espaços, então, utilizando o termo que a Lu, né, descreve junto com a Eliane, esses espaços digitais virtuais, os espaços de convivência, aprofundando os estudos do Maturana, se fazem presentes também, né, não só no momento aquele da sala de aula presencial, porque todos os meus entrevistados trabalham as disciplinas presenciais e algumas semipresenciais, né, mas o que essas tecnologias contribuem, então, para que essa ubiquidade se faça presente em outros espaços. E o que me chamou a atenção, assim, foi o uso extensivo do Facebook, né? Eu entrevistei 7 professores, e os 7 professores utilizam muito o Facebook como um complemento também ao Moodle, como nós fazemos aqui, né? Para dar continuidade a tudo que é discutido em sala de aula. Eu fiz as primeiras pesquisas na véspera de um feriadão, e aliás, após o feriadão da Páscoa, né, em 2015, e os professores relatavam, assim, super entusiasmados que os alunos de madrugada, em pleno feriadão, estavam lá participando do grupo no Face, publicando seus comentários, né, extrapolando, enfim, indo muito além daquilo que o professor discute na sala de aula. E o quanto essa ubiquidade potencializa, então, a própria prática pedagógica, né, nesse sentido. Então, tem umas questões bem interessantes, né? E até eu vejo, assim, muito a questão da ubiquidade relacionada à contextualização dos conteúdos e dos conhecimentos, né? Porque, na verdade, a informação, o conhecimento, eu posso buscar ela no meu próprio contexto, né? Ou trazer esse contexto dentro da sala de aula, que é o caminho de ida e volta, né? Eu posso trazer o conhecimento no meu contexto, como eu posso trazer o contexto para dentro da sala de aula. E que eu acho que é um potencial super bacana e que na própria pesquisa da Margot a gente já evidencia, né, Margot? Que é interessante, que é potencializador e que pode estar nos ajudando a desenvolver os processos de ensinar e de aprender. E o quanto isso pode ser explorado ainda, né? Por que eu fui buscar esses professores lá dentro da PUC? Porque aqui no La Salle, tirando eu e a Lu, com toda a humildade possível, ainda não encontramos professores, né, que usem dispositivos móveis, que utilizam as tecnologias não como um instrumento, um meio, um fim, né, mas sim acoplado à sua prática pedagógica mesmo, né? Como eu e a Renate, a gente estava discutindo hoje de manhã, né, Renate, como o próprio processo de ensinar e aprender, não é uma coisa descolada disso, né? Muito mais do que tudo isso, né? Lu, eu vou aproveitar o gancho e eu vou passar ao pessoal aquilo que eu te mandei por e-mail, até para ver a questão da relevância daquilo que a gente conversou.
porque assim, eu li o projeto também, né, que ela deixou lá, e eu ainda não consegui, agora eu estou aqui no La Salle, mas antes eu era da Unicinos, e ainda não consegui entender exatamente, nem lá nem aqui, como, por exemplo, assim, eu quero entrar para o mestrado, estou aqui fazendo, digamos, um estágio para depois apresentar um projeto para o mestrado. E eu não consegui encaixar bem essas coisas de como o aluno tem que se encaixar dentro de linhas de pesquisa e a área de conhecimento que ele quer entrar, né? Então, quando eu vi o projeto, eu digo, aqui tem, só naqueles tópicos, ubiquidade, gamificação, só ali, se pegar cada um deles, tu consegue construir toda uma tese em cima. E aí eu já me interessei, disse, mas aqui tem coisas que eu já li, já vi, né, até porque eu vim da tecnologia. Então, por exemplo, acho que tinha um trabalho que foi feito em 2009, que na época eles fizeram um teste com alunos, usando SMS para ver se isso melhorava as relações de aula e coisa. Lá na Unicinos, um mestrando estava com uma tese analisando o quanto o uso do smartphone impactava positivamente no trabalho dos gerentes de projeto, ou seja, quando melhorava, quando ele não estava no ambiente real dele, ele contribuía. Então, esse tipo de coisa que agora tu colocaste, os professores daqui não usam, né? Então, daria, a partir daí, eu pensei, posso pensar em construir um projeto aqui, pensando já, aproveitando, claro, a estrutura que já está sendo proposta por vocês, né? E pensar o que a gente pode trabalhar com esses professores também, e não só Facebook, mas principalmente eu acho que agora o smartphone está muito na moda, né? Quer dizer, a gente está longe ainda, por exemplo, dos óculos, dos relógios, mas o smartphone está muito presente. E talvez por aí fazer alguma coisa, né? Porque... daí a Lu disse, olha, não é obrigatório que tu faça em cima disso, tu pode fazer uma outra coisa, né? Talvez dê para fazer ali. Mas aí o que eu não cheguei a responder para ela foi que eu pensei assim, vocês apresentam um projeto e o grupo tem que trabalhar alguns aspectos, mas é tanta coisa que me pareceu ali, que se não... Ou a gente vai ter um super projeto, né? Ou senão eu não vou conseguir expandir vamos dizer, a gamificação com mais coisas, ou a literaturização, ou a ubiquidade, de forma que daí eu fiquei, porque eu já estava querendo escrever alguma coisinha assim, o início de algumas linhas, pensando num negócio nesse sentido, né? Porque no fim, se a gente joga isso com, também o pessoal tem falado muito da história da educomunicação, né? Isso também está muito presente. E só no referencial teórico de um desses aspectos, tu já dá um monte de coisa, que talvez o projeto não consiga, porque tu não vai escrever um projeto, sei lá, de 1000 páginas, né, se tu for pegar isso. Então, eu estou na dúvida se vale a pena pegar uma coisa específica e começar a brincar com ela num projeto separado. Né? O que também, assim, eu já me ofereceria no seguinte sentido, eu tenho que fazer o meu projeto, eu tenho que ser aprovado no meu projeto, e a pior parte, eu tenho que conseguir uma bolsa para o projeto. Essa é a pior parte. Mas eu posso fazer de qualquer forma, porque eu iria fazer, e se não for aprovado, eu deixo o projeto aqui e o pessoal toca. Ou eu posso, se eu consigo continuar aqui, não sendo aluno específico, a gente continua tocando ele do mesmo. Né? Só para, enfim, é isso. Esse nosso super projeto, né, Margot, ele não é feito a uma mão, ele é feito a várias mãos, né? E eu conto sempre, na verdade, eu conto assim como a Margot conta. Nós nos contamos muito uma com a outra. E, Nilo, como eu te disse, não é obrigatório e tu é super bem-vindo no nosso... Se tu quer fazer a tua dissertação escolhendo um desses elementos, tu é super bem-vindo, o projeto é super aberto, e tu pode estar escolhendo um desses elementos, porque para uma dissertação, um desses elementos dá conta e sobra ainda de assunto. Sim. Ele está dizendo que ele não quer se apropriar daquilo que nós... do conceito que nós pensamos. Então, eu vou dizer para ele que eu me apropriei dos teus conceitos, né, Lu, e eu venho aprofundar em algumas questões na minha tese, os teus, da Meia, da Eliane, porque é isso que o pesquisador faz, né?
Ele se apropria de alguns conceitos com as devidas referências e busca ampliar aqueles conceitos. Então, um dos conceitos que eu construí na minha tese foi a questão da ecologia da ubiquidade, quer dizer, é uma construção que existe, que está aí, eu juntei os termos, né? E diante do que eu pesquisei, eu coloco como importante a gente tratar a formação de professores em uma ecologia da ubiquidade, que com a ajuda da Super Georgia, nós reelaboramos 300 vezes um fluxograma para explicar o que eu entendo por essa ecologia da ubiquidade, né? Que ela é multidialógica, multidimensional, na perspectiva da interatividade, de onde vem essa ubiquidade da computação móvel mais a pervasiva, né, que gera ali uma computação ubíqua, e as tecnologias embarcadas, enfim, tem toda uma construção em cima disso, né? E eu acho que o colega não vai se apropriar, né? Ele vai aprofundar esses conceitos que estão aí para isso. Agora que ela falou sobre formação de professores, eu estou na expectativa, que eu não sei se vai se confirmar, eu mandei um artigo lá para a BP do Com, que vai ser em novembro, né? E se for aprovado, eu vou usar eu mexi um pouco no meu artigo de pós, que fala sobre formação de educadores. Também poderia se pensar como formar o educador nesse ambiente ubíquo, né? Daqui a pouco dá para misturar um pouco esse negócio na panela e ver o que sai. Até porque lá provavelmente eu vou ter vários feedbacks, só que lá, se eu for aprovado, é só em novembro. Então eu tenho que ter alguma coisa antes de ir para lá já alinhavada aqui, escrita aqui, porque você também tem o prazo aqui para entregar, né, e tal. Mas quando falou formação de professores, eu me lembrei logo disso, que na verdade a gente fazer uma pesquisa só com os alunos para ver o que eles gostam, o quanto o bico é bom para eles, é uma coisa que eu acho bem mais fácil, porque a gente faz isso, mas e o professor, né? Não sei, agora deu um clique assim. Milo, tu é super bem-vindo. Orientando é teu, fala. Tu é super bem-vindo e usa esse material. Porque, na verdade, a construção do conhecimento, ela se faz assim, né? Pelo coletivo. Como a Margot disse, quando eu fiz a minha tese, eu me apropriei de alguns conceitos, referenciando, e a partir disso ela construiu o conceito da ecologia da ubiquidade. E é um pouco do que a gente faz. Eu me apropriei dos conceitos do Maturana para pensar as questões digitais virtuais. Né? Então, a construção do conhecimento, ela tem essa dimensão coletiva. E, na verdade, a gente precisa disso para poder ampliar, para poder aumentar. No semestre passado, o Douglas fez estágio de docência comigo. Aprendi um monte com o Douglas. Né? Então, assim, eu também me apropriei das coisas do Douglas para a gente poder trabalhar, e agora a gente está trabalhando a nova disciplina com a Ju, e a gente está usando o material que o Douglas também construiu. E lá está o nome do Douglas. Até eu estou usando o Douglas como modelo também para as videoaulas. Então, entende, Nilo? Essa é uma construção coletiva, e por isso que a gente se organiza em grupos de pesquisa, porque a gente precisa desse movimento para se alimentar, né? A Margot, eu também uso as coisas da Margot, eu me aproprio um monte das coisas da Margot, e a gente vai se apropriando e vai se usando e vai construindo novos conhecimentos a partir desse coletivo, né? Algumas coisas ainda que vocês gostariam de comentar sobre o projeto, ou eu posso passar a palavra para a Georgia, para ela mostrar de uma forma um pouco mais concreta alguns desses aspectos que a gente já está começando a brincar. Lu, só quero deixar aqui um convite, já que o INDIP desse ano acabou de acontecer e nós não fomos, né? Então, quero deixar o convite extensivo ao nosso grupo de pesquisa, que o próximo INDIP 2018, sabe onde vai ser, Lu? Salvador. Eu vou me organizar. O INDIP será no Salvador, gente. O INDIP
É um encontro nacional de didática, né, prática de ensino, onde a gente participa através de painel. Então, a gente organiza um painel com 3 artigos, né, e às vezes, assim, é importante que sejam de instituições diferentes, mas, por exemplo, aqui eu sei que o Douglas, né, já tem ligado a uma instituição, não tem problema que seja da mesma, a gente pode até intercalar. Eu estive no anterior, né, com um grupo de pesquisa que eu fazia parte lá da PUC, o Argos. Esse ano eles foram e me convidaram, porque eu não participo mais do grupo, e eu fiquei muito puta da cara e pensei assim, mas no próximo nós vamos com o nosso grupo de pesquisa, né, e vamos lá uma turma representando o La Salle e levando as nossas experiências, as nossas pesquisas para esse encontro, que é muito legal, porque além de ser encontro qualificado na CAPES, né, ele tem qualis, ele dá a publicação de um livro nos anais, que também vale alguma coisa lá para o nosso Lattes, né, Lu? A Renate, por exemplo, ela é do CETREM. A Beth é da UBRA. Ah, ótimo. Perfeito, isso que a gente precisa. Tranquilíssimo. Vamos, com 2 painéis, já está aprovado. A gente pode fazer coisas... A própria Fabrícia, que hoje não está, ela também é do Instituto Federal e trabalha com robótica, né? E a Renate também, a gente pode estar criando coisas... Perfeito. Até a Renate, a Fabrícia está fazendo a dissertação dela, bem bacana, usando vários recursos, vários processos para desenvolver lógica de programação num contexto bem de hibridismo. Ela trabalha com Lego, trabalha com lápis e papel, trabalha com várias coisas, que aí a gente pode estar trazendo coisas bem bacanas. Daí a gente ainda pega a Geórgia para apresentar em DIP junto. Uhum. Não. Combinadíssimo, então. Vamos caprichar e nos organizar aí. E Beth. Quer passar para a Geórgia? Sim, acho que daí a gente passa para a Geórgia daí agora. Oi, Lu, eu vou agora ali mostrar a apresentação por enquanto que eu fiz. Pequena. Tem como passar aí a apresentação? É qual das telas? É a primeira? Aqui. Bom, no caso aqui, o que eu estou mostrando é o trabalho que eu faço. Eu não sou designer instrucional, mas eu trabalho na área. Não está passando? Me dá. Bom, então no caso eu vou explicar mais ou menos o que nós fazemos. É que, assim, a partir do aumento da utilização de tecnologias na educação, acabou tendo a necessidade de organizar os conteúdos em diferentes meios digitais, e isso acabou enquadrando profissionais que criassem o processo de como apresentar esse conteúdo tanto para ensino quanto aprendizagem. Então, no caso, a partir de uma definição de um material educativo, de um material já feito, produzido pelo professor conteudista ou um professor autor, né, no caso, a gente começa a alinhar como é que vai ser feito, como é que vai ser adequado esse conteúdo para o aluno, para ser passado para o aluno. Então a gente começa criando uma linha de aprendizagem, que no caso estou mostrando aqui de forma simples, tá? Por causa que se eu colocasse tudo o que tivesse, ia dar muita complicação para explicar para vocês e não teria tanto tempo para isso. Mas no caso aqui a gente apresentou nessa disciplina da Alice na Contemporaneidade da Informática Multimédia na Educação,
nós dividimos entre uma capa que mostrasse o que é esse conteúdo, porque é importante a comunicação, já que o aluno está distante do professor e ele vai começar a absorver esse conteúdo, a ideia é que ele tenha de forma mais objetiva e simples, para ele poder prestar atenção, para ele poder interagir e, ao mesmo tempo, entender tudo isso que está sendo passado para ele. E aí nós dividimos entre uma capa para apresentar para ele. A apresentação seria um objetivo geral da disciplina em si, e depois vai para o mapa que tem os objetivos dele. Desse mapa, ele entraria em mundos. Então, quando a Lu trouxe essa proposta, que todos estão fazendo esse trabalho, ela trabalhou vocês trabalharam, né? Todos vocês trabalharam com conteúdo, a forma, o lúdico, trabalharam reformularam toda uma disciplina, né? E no caso que a gente tem que trazer também isso para o layout que a gente passou. E a partir disso, dentro de cada aula, é passado dentro de mundos, que foram divididos em 5 mundos. Isso, no caso, que daí usaram toda a parte que daí é do conhecimento de vocês, né? Que não é tanto da minha parte. Mas, no caso, então, dentro desses mundos aparece a situação problema, que o aluno precisa tem que ter uma contextualização daquilo que ele está aprendendo. Foi passado que teria um portal das aulas, então, essa situação problema de cada mundo faria parte de 3, 4 aulas dentro de cada mundo. E dentro desse portal das aulas entraria a aula, que daí, no caso, cada aula que é disponibilizada nos tópicos ou nas unidades no Moodle, né, no ambiente virtual. E as referências, que daí, no caso, ele pode acessar essas leituras como uma leitura complementar, ou só para ter uma base mesmo de onde surgiram de onde surgiu esse conteúdo. Aqui são algumas imagens do layout, depois eu vou mostrar para vocês, ele mesmo com as animações. Então, no caso, as ferramentas utilizadas foram para ilustrações o CorelDRAW, o Illustrator, Photoshop, e para a construção das aulas foi usado o software de produção digital, que é o Articulate Storyline. Então, nessa tela vocês estão vendo o que é produzido através do Articulate. Para essa produção ser feita, também existe a roteirização de toda a aula. Então, o conteúdo, além do que vocês produzem, nós temos que criar imaginar como isso tem que ser, como isso tem que aparecer para o aluno, e ao mesmo tempo a gente tem que imaginar, criar como é que vai aparecer a Alice, como é que vai aparecer o Chapeleiro Maluco. E no caso aqui, nós utilizamos desde cores sóbrias até utilizar as formas mais próximas do real e juntar a ilustração junto com a realidade, para trazer essa ludicidade da Alice junto com a seriedade, porque o público-alvo não são crianças, são adultos. E aqui no caso, eu vou mostrar para vocês então. Eu já posso entrar direto aqui, eu tenho que compartilhar de novo. Tá, eu abro aqui, depois eu vou para onde? Para cá. Já está aberto o Moodle. Esse aqui, né? Perfeito, obrigada. Então, aqui na disciplina da Lu, nós temos os ADIs, que é as aulas digitais interativas. Então, em cada aula, é disponibilizado o conteúdo também impresso, que na verdade aqui no caso está digital, né? E as aulas interativas
com agora mostrando para vocês com a interatividade, com as animações. Como? A Lu consegue Não, visualizar? tá tudo em pontinhos. Tu consegue visualizar, Renate? Não consegue? Agora consegue? Sim, perfeito. Consegue enxergar agora? Sim. Ok. Então aqui, como naquele organograma havia mostrado, a capa, ela depois se subdivide em apresentação e direto para a aula, mas as duas também têm ligação uma com a outra. Isso tudo nós temos que é pensado, como essa informação é passada, como é que o aluno entende que isso aqui é um botão, como é que ele vai entender que da apresentação ele pode ir direto para a aula e da aula ele pode passar para a apresentação, porque ele precisa ter essa liberdade. Então aqui no caso, na apresentação, todo aquele texto que foi elaborado, que foi transformado e passado em PowerPoint, foi transformado. E a partir disso, a gente vai criando diálogos, criando as ilustrações, que toda a equipe, na verdade, daqui de produção acabou criando. Eu não vou passando tudo, por causa que senão vai ficar muito demorado para vocês, tá? E eu, se eu não me engano, tem mais algumas coisas que vocês precisam ainda acertar, mas aqui já vem para o mapa. E todos os mundos, aqui no caso que a professora Margot falou que foi feito a partir de metáforas, isso? E entrando em cada mundo, entra a situação problema do aluno. Então ele acaba tendo de forma ilustrada aquilo que está sendo proposto para ele, e ele acaba entendendo melhor, porque ele acaba tendo o aspecto visual de forma mais objetiva, a comunicação acaba tendo uma ergonomia visual, e depois passam para as aulas. Então aqui no caso, nós estamos na aula 1 do mundo 2. Se ele quisesse voltar para o mapa, ele poderia. Se ele quiser visualizar a situação problema novamente, ele poderia. E o conteúdo também, ele acaba entrando... nesse caso aqui das aulas digitais interativas, nós conseguimos trazer diversos materiais, como leituras de PDFs, vídeos, pode fazer games a partir com o software de Articulate Storyline. Então, ele é um software mesmo para aulas interativas, para gamificação, e ele trabalha com todo tipo de mídia que possa imaginar. Então, pensando na possibilidade, pode ser criado nele. Aí, no caso aqui, foi usado vídeo. Oi. Tem? Sim. Jorge, mostra como tu fez o que ficou super bacana, que tem lá a atividade do Popplet, e daí tu clica e daí tu consegue acessar então, o tutorial. Nesse aqui, ó. Peraí que ele vai voltar agora. Que é, acho que o mundo 2, aula 2.
foi a última aula que tu fizeste? Lá abaixo. Pessoal. Obrigada. Mas o trabalho de toda a equipe mesmo, a O comunicação, a Douglas quer te dar um atenção que abraço toda a de tão equipe lindo que ficou. teve para construir tudo isso foi foi. Como? Aqui. Sim, a nossa equipe de produção, o Cauã e a Thaís, eles trabalharam super bem nessa parte de como é que teria que ser a Alice. Porque, na real, nós não queríamos passar uma Alice, aquela Alice das histórias infantis. A Alice é uma menina normal. E essa ideia que, como é que eles criaram isso, foi bem interessante. O Chapeleiro Maluco. Tiveram um trabalhinho, né? Dá trabalho mesmo. Mas é muito gratificante ver o trabalho depois. A Lu quer que eu veja aqui nessa parte nesse tutorial. Seria esse aqui? Eu tenho que parar? Lu, precisa que seja. Precisa que mostre o que seria para mostrar o tutorial do Poplet? Seria isso? Oi, eu não tô vendo. Isso, na verdade é assim. E aí eu acho que é bem bacana até pro Nilo. Esse tutorial do Poplet é um exemplo. Ele começou com o Wagner, que era o meu antigo bolsista. Ele que começou a criar. Daí depois eu melhorei. E daí depois o Wagner melhorou. E agora a Georgia traz isso dentro do próprio objeto de aprendizagem. Não. Entende? Dá para perceber O bem Gustavo. como isso é uma construção bem coletiva, O Gustavo. que todos participam. O Gabriel é que está aí. Aí, Gustavo. Quem é que está aí cuidando da... Dá pra Ninguém? ver? Ah, o Gustavo. Quem é o Gustavo? Ah, então o Gustavo vem aqui na frente, já que tu é novo. Eu adoro conhecer gente nova. Oi, Gustavo. Gustavo, tu pode fazer o favor de habilitar o microfone do Douglas e a câmera do Douglas, que ele teve um problema de conexão e agora ele está desabilitado. Obrigado por avisar que não aparece no painel principal. Isso. A Juliane também? Obrigada, Gustavo. Isso, ele já reconectou. Prontinho. A Juliane Estão também, me ouvindo? pode ser. Ah, agora ele tá ali. O Douglas quer falar, Não, só Jorge. enquanto ele habilita pra Ju, queria só parabenizar, Jorge. Ficou muito legal. Eu tava falando pelo Skype com a Luciana enquanto apresentava, que eu tava sem acesso aqui. Eu fiquei impressionado. E também acho que para roteirização, ver como ele é construído, fica mais fácil também. E até depois, no final, eu quero combinar contigo. Amanhã eu vou estar no La Salle, eu vou me reunir com a Ana, se tu tiver um tempinho pra gente conversar. Acho que ia ser bacana. Claro, podemos marcar mesmo. Seria que horário? Nós podemos marcar. Eu tenho uma reunião às 2. Eu fico até
18 horas aqui no Nila Salle. Eu fico das 9 às 18. Então a gente poderia marcar antes ou depois das 2, como ficar melhor para ti. Pode ser até pela manhã, se preferir. Eu chego no horário do almoço. Aí. Não, então preferível à tarde. Uhum. Então umas 15, 16 horas. Daí depois você me diz como fica melhor. Pode ser, podemos marcar isso direitinho por e-mail? Pode ser? Certo. Claro. Perfeito, então. Perfeito. E obrigada pelo elogio. Capaz, ficou muito bom. Tá nesse aqui? Tá. Lu, se quiser continuar o que estava explicando. Tá. A Ju também tá agora, conseguimos te habilitar, Ju. Então a Jorge está mostrando o material da nossa disciplina, né? E a gente então... Tu precisa que eu mostre para a Ju novamente a disciplina? Compartilhando. Eles têm acesso. Acho que caiu aqui. Tá. Eles também têm acesso à Não disciplina? precisa, ela estava olhando, né, Ju? Sim. Sim, a Ju está fazendo estágio de docência. Sim. E o Douglas, como ele está ajudando a elaborar a disciplina também, eles têm todos acesso ao Moodle, e o Moodle, então, dá o acesso à aula interativa, né? Que é aquele linkzinho que tu coloca a cada aula e que no final vai dar o todo completo. E até eu acho que é bacana, porque como a gente está trabalhando com isso, né, no processo de criação do texto, né, e na prática pedagógica, fica um diálogo super bacana contigo e com a tua equipe, Jorge, com certeza, que a partir do que você define, né, nossa equipe acaba criando a partir da necessidade de como o aluno precisa aprender e ao mesmo tempo do conteúdo que vocês produzem. E é super bacana, porque como o Douglas disse, a gente que faz o roteiro, às vezes a gente não tem noção do tudo que precisa aparecer nesse roteiro, né? E até olhando agora o teu trabalho assim mais de perto, para quem faz o roteiro, fica mais claro o que precisa estar escrito, né? O que precisa ter expresso ali para ajudar a montar esse trabalho que está super bonito. Até eu e a Ana Carolina conversamos com algumas alunas no sábado e elas estão achando lindo o teu material. Estava só comentando ali que alguém tem alguma que consideração? A gente recebeu acho que a Ana quer falar, Ana, super levantou o braço. Aula de sábado, incluso de alunos dizendo que essa cadeira está sendo a melhor cadeira EAD que elas já tiveram no curso. Então, tá ótimo. Uhum. Pois é. Estou dizendo que essa disciplina vai ajudar um pouco a desmistificar aquela EAD tradicional, chata, engessada, né? Porque
Antes a gente não tinha uma equipe de produção, né? Eu contratei a Jorge quando eu era coordenadora da EAD, justamente pensando nas disciplinas dos 20%. Agora tem toda uma equipe de produção, então, para produzir os cursos que vão acontecer em 2018 totalmente à distância. Mas mesmo assim a gente sempre incentivava os professores a desenvolver material, né? E nós temos a professora Luciana, a professora Lúcia, de letras, e uma outra professora de letras que foi embora da casa. Então, a motivação, a formação aconteceu igual para todos, né? Mas quem de fato encantou essa atividade e fez ela acontecer foi você, não. E a Lúcia, que é a antiga da casa, também muito adepta a tecnologias, trabalha conosco há bastante tempo. E os demais professores, simplesmente, né, eles acham tudo muito bonito, mas dá muito trabalho, né? Então, nem sempre a gente tem tempo disponível para isso. E claro, é isso que a gente estava falando do roteiro, é super importante, né? Porque a Jorge, toda a equipe de produção, não tem conhecimento do conteúdo e nem precisa ter. Né? O design educacional e a equipe de produção tem que ter conhecimento daquilo que vai desenvolver, as ilustrações, né, que vão ser feitas. Então, quanto mais claro isso fica no roteiro, mais próximo daquilo que a gente imagina a equipe de produção vai desenvolver. Né? Vocês imaginam, a Lu, embora esteja à distância, nós estamos sempre próximas, de uma forma ou outra, né? Mas imagine um professor totalmente à distância, né? Como é que a gente vai produzir isso? Então, essa comunicação tem que acontecer de alguma forma, senão as nossas ideias não se materializam, né? O que a gente vê ali é a materialização, ou melhor, a representação, né, daquilo que a gente gostaria que o nosso aluno estivesse vendo de uma forma diferenciada, por exemplo, trabalhar as teorias da aprendizagem, que é um saco, é um porre, ninguém gosta, né? Mas está ali. É uma forma lúdica, através de uma metáfora da Alice, contemporânea, etc. e tal. Querida, eu adoraria ser tua aluna nessa disciplina. Milo, nesse trabalho também, a gente está trazendo já esses aspectos do novo projeto, né? Então, essa é uma das atividades que a gente vai propor para poder olhar um pouco essas nossas inquietações. Porque se tu tem microfone, senão eu leio aqui a pergunta. A Ju pergunta qual é o tempo de produção de cada aula que tu tá disponibilizando, Jorge? Respondendo a pergunta, normalmente a média é de uma semana, porque varia dependendo se mudou para um novo mundo, que daí tem que criar uma nova situação problema, tem que criar a nova variação de cores do layout. Mas quando é apenas uma aula dentro do mundo, aí ele tem varia de 2 a 3 dias. Sim, porque ainda não tiveram as ilustrações. Se tem a ilustração, então é de uma semana. Por isso que... sem contar, né, porque, na verdade, quando vem o conteúdo, eu faço um roteiro daquilo que vai aparecer nas telas, e a partir daquilo eu passo para o pessoal da ilustração o que eles precisam criar. Então, o prazo normalmente para eles é de até uma semana tem que estar pronto. E quando não tem ilustração, aí é feito em 3 dias.
Obrigada, Georgia. Eu quero, então, super agradecer, né, Georgia, todo o trabalho teu, da tua equipe, todo o carinho e dedicação, mesmo que às vezes a gente fica mandando coisa na sexta de noite, né, e sábado de manhã tu publica a aula, por esse envolvimento e tal, e a forma como tu nos acolheu, tu e a tua equipe nos acolheu para produzir esse trabalho. Tá? Então, assim, um super obrigada da nossa parte. Né? Na verdade, eu e a nossa equipe também do setor EAD que agradece a oportunidade mesmo para poder mostrar o nosso trabalho. Porque isso é uma forma de divulgação do nosso setor mesmo. Então, a partir desse momento que os professores começam a ver, os alunos começam a elogiar, o próprio pessoal daqui do Universal começa a ter outros olhos sobre o nosso setor. E isso acaba sendo um marketing, na verdade, né? Acaba sendo uma propaganda para o que nós oferecemos, né? O nosso trabalho. Eu que agradeço muito o pessoal aqui. Jorge, e tu é super bem-vinda no nosso grupo de pesquisa, não preciso nem te mandar vários convites, venha sempre que quiser, sempre que tiver muito novidade, obrigada. É só mandar uma mensagem que a gente abre as portas para conhecer as novidades, certo? Nós é que agradecemos. Eu não sei se tu tem algum trabalho, alguma coisa, ou se tu quiser ficar aqui conosco. A gente está quase encerrando a nossa reunião, mas a gente ainda precisa discutir algumas coisas do projeto velho. Eu posso ficar aqui até o final, não tem problema. Na verdade, eu quero fazer bem rapidinho. Oi. Ai, que bom. Que bom. Porque o que a gente... eu vi no nosso material que quase todo mundo colocou os exemplos, tá? Das unidades de análise. Eu já comecei meio que montar o relatório, o texto escrito, tá? O relatório ele é bem curto, ele é sintético, é só de 10 páginas. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou trabalhar num relatório modelo estendido, tá? Porque daí, assim, vai nos dar mais elementos para escrever outros artigos a partir dessas unidades que a gente escolheu, tá? E aí todo mundo pode fazer uso, né, Nilo? Porque aqui é modelo, como eu vou dizer, modelo comunitário, né? Então a gente só vai fazendo a referência sempre ao grupo de pesquisa e ao projeto de pesquisa, né? E a gente vai construindo daí novos artigos para publicação, tá? Lembrando que as publicações elas têm que aparecer dentro do contexto do nosso grupo de pesquisa, porque é isso que vai também nos alimentando, até retomando a ideia da Margot, quando ela diz assim, o ENDIP, né? O ENDIP é um evento Qualis. Se a gente propõe um painel do nosso grupo de pesquisa, trazendo, então, pesquisadores de outras instituições, como a Renate do CETREM, a Beth da UBRA, a Fabrícia do Instituto Federal, a Júquia da URGS, se ela quiser participar, o Douglas, que é também do Instituto Federal. Aí a gente pode compor, dentro do contexto do grupo de pesquisa, esses trabalhos, esses painéis, que contribuem, então, para a divulgação do grupo de pesquisa e do trabalho de vocês enquanto pesquisadores, né? E a gente pode até se dividir, né, Margot? Cada uma faz uma mesa, um painel, e aí a gente vai trabalhando com todo mundo junto.
Ok. Além acho que a Karen vai colocar até o final de semana, eu gostaria que, se alguém não colocou lá os exemplos, que colocasse até o final de semana, porque o início da semana que vem, então eu faço o relatório final modelo estendido, deixo isso publicado no Moodle, e aí depois a gente parte então para as divisões do modelo estendido em artigos. Pode ser? Lembrando que os nossos bolsistas, Ana, Karen e Lennon, vão apresentar no Cefic, né? Então, também é uma atividade do nosso grupo de pesquisa, todos estão convidados. Depois eles vão divulgar os dias de cada trabalho e no Face a gente acompanha, vem olhar, principalmente porque eu não estou lá para olhar eles, né? Então eu conto com o olhar dos colegas sobre os nossos queridos bolsistas. Tem alguém que quer falar? Eu vi que alguém... É que a gente, quando tu perguntou, a gente ia dar um sim coletivo, por isso nós pegamos aqui. Comunitário, Fale então, Karen. Isso é bom. A gente viu o sentido comunitário no termo literal, né? Bom, pessoal, mais alguma coisa? Não, prof, da nossa parte já está encerrado. Não. Sim. Não? Tá, ótimo. Até porque vocês têm aula agora de noite, né? Eu gostaria, então, de fazer uma queixa para o Douglas e para o Nilo, que trazem chimarrão para a reunião e não compartilham com quem Te mando está pelo longe. WhatsApp, então. Cadê teu óculos? Bota o óculos. Até a Ju pegou um chazinho ali, eu acho, um cafezinho. Agora, eu e a Renate, a gente tá aqui no seco e ninguém faz nada, né, Renate? Antes até a minha garganta falhou um pouco, vocês não notaram? Tem que declarar. Até eu acho que pode, mas eu fiquei com medo de ser presa na alfândega. Imagina a manchete na 0 hora. Professora Duni Wasabi presa na alfândega por transportar erva. E daí aparece uma foto minha com os olhos arregalados. Certo, pessoal? Então, muito obrigada. Na próxima reunião, então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o nosso projeto novo, né? Eu acho que até daqui a pouco a gente pode estar trazendo um pouco esse nosso roteiro que a gente está trabalhando, eu, o Douglas, a Ana e a Karen, né? Acho que a gente pode até mostrar um pouquinho até para compartilhar com vocês e convidar vocês para ajudar a construir isso tudo juntos, né?
Lembrando que quem participa, então, a gente inclui o nome, né, como coautor do processo, e que isso pode ser depois cadastrado no Lattes como produção técnica. Eu acho que isso até é legal depois a Georgia também incluir isso como produção técnica no Lattes dela, né, Georgia? Sim, eu já tô pensando nisso, já criando em cima de toda essa produção, já tô começando a escrever mesmo. Isso. Antes que eu esqueça, vocês cadastraram no Lattes de vocês Lu, eu um até novo tenho uma projeto dúvida de quanto a isso. pesquisa? Posso falar? Eu cadastrei no meu Lattes e fui pegando as informações de acordo com as imagens que tu postou no Moodle. Só que daí as produções, ali na imagem não aparece o nome todo das dissertações e as demais produções que a gente tem que cadastrar. Tem como enviar isso pra gente? É só o que falta dali. No projeto novo ainda não tem produções, porque ele está começando. Então, depois ok. que vocês cadastrarem o projeto novo, aí eu puxo as dissertações de vocês Certo. do projeto Era só novo. isso mesmo. E aí eu que fiquei na dúvida. disponibilizo para vocês os títulos das dissertações. Porque daí a tua dissertação vai para o projeto novo. Lu, eu só, depois que dispensar o pessoal mais aqui, alguma quero 5 dúvida? minutos contigo. Em particular contigo, pode ser? Não? Bom. Então, tá certo. Pode sim. Adoro coisa particular. Bom, então, querido. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Sempre é mais trabalho, né, Margot? Mas tudo bem. Eu esqueci de te perguntar se... Quando a alma não é pequena, né? Assim, a partir do roteiro de vocês, eu também crio um roteiro de como as imagens, como acontece a interação. Eu gostaria que eu compartilhasse isso para o pessoal ver como acontece a criação, de como ilustrar isso. Eu eu posso compartilhar com todo mundo, se quiserem. Sim. Pode colocar. Eu acho super legal. Jorge, nós temos uma disciplina no Moodle do grupo de pesquisa. Pode compartilhar lá. Eu adoraria, né? Eu acho, né, Jorge? Que se tu quiser participar do nosso grupo de pesquisa também é super bacana, né? Muito obrigada. Mas então, tento compartilhar agora então para semana que vem. Era só isso, então. Certo, então, obrigada, querido. Eu que agradeço. Isso mesmo. Então tá ótimo. Nós é que agradecemos. Um grande beijo para todos, pessoal. E aí a gente vai se falando. Semana que vem, então, eu tenho orientação do Douglas, da Fabrícia. Tem reunião dos bolsistas, né? O pessoal do doutorado, então, agora estão orientados. A Gláucia vai providenciar uma webcam para poder aparecer bem bonita aqui na foto, tá? Então, grande beijo, boa semana e a gente vai se falando, certo?